Então tá, boa tarde todo mundo. Estamos aí dia 25/11, né, a um mês do Natal. Tem passado rápido, né, esse período. Vocês, Amanda, Gilvan, acho que o Janderson também, não sei se ele já está no final ou colocou essa disciplina agora. Mas a ideia é a gente continuar, né, já que a gente já fez 2 avaliações das 4, fora as atividades participativas. E eu queria dividir essa minha fala rapidamente em três pontos. O primeiro é sobre um evento que eu participei essa semana com alguns colegas de vocês, da disciplina de Aspectos Básicos do Direito. E a gente foi na MESP, né, a associação ali da entrada do Espinheiros, para fazer uma oficina com os imigrantes, né? Então tinha haitiano, angolano, venezuelano, e foi uma experiência muito rica, assim, né? Ah, professor, por que está falando isso para nós? Porque é aquilo que a gente espera, ou esperava, né, ter conseguido feito com todos os alunos, mas infelizmente não é possível, né? As oportunidades estão voltando agora com o presencial, e aí surgiu essa oportunidade, foi muito bacana, assim, porque 3 alunos foram, né? Acho que vocês devem conhecer a Sheila, a Amanda e a Daphne foram lá, e a gente vivenciou uma outra realidade, então eu gosto sempre de comentar isso, porque infelizmente vocês pegaram esse momento, né? E eu também, quando trabalhei com vocês em algumas unidades, a gente fica um pouco amarrado pela falta de oportunidade, por não ter nada acontecendo numa pandemia. Mas agora que as coisas estão voltando, se for possível, né? Vocês se candidatarem sempre para esses projetos, porque eu acho que são experiências muito enriquecedoras, assim. As meninas foram voluntárias, né? Não tem, foi só um evento e foi muito legal e eu tenho certeza que foi muito impactante para elas, assim. A gente vê outras realidades, né? Eu sei que cada um tem as suas dificuldades aqui. Se a gente for conversar com cada um aqui, posso me incluir aqui, acho que todo mundo tem uma história de vida de superação, de tentar buscar o melhor, mas às vezes a gente vê que tantas pessoas passando por necessidades ainda maiores do que as nossas, né? E eu acho que isso nos posiciona melhor no mundo, assim, e ter um pouco mais de humildade até no sentido de entender qual é o nosso papel, né? E tentar propor melhorias, assim, dentro do possível. Então, só fica essa mensagem aqui, porque isso aconteceu na terça, então foi uma coisa que está bem fresca na minha memória. Ontem, né, infelizmente a Tassiara não está aqui, ontem encerrou aquele curso que eu tinha proposto de empreendedorismo e inovação, claro que não era obrigado ninguém fazer, né, mas foi um evento bem legal e eu acho que a Tassiara e a Keila também, né, infelizmente a Keila também não está, puderam se enriquecer, né, com as condições que a gente encontrou lá, tanto de inovação, porque tinha pessoas fenomenais ali, diretores da Natura, a própria organizadora do curso, né, a chefe de inovação do Butantan, então ela lida com projetos enormes, né, inclusive o projeto da vacina passou por ela também, então foi uma experiência muito rica e ontem a gente apresentou os negócios, né, cada equipe apresentou seu pitch, né, a sua apresentação de até 5 minutos, para uma banca composta por pessoas de cada área diferente que ia apresentar os projetos. Então eu fico muito feliz que a Tassiara e a Keila participaram, né, das equipes, elas estavam em equipes diferentes da minha. A minha a gente pegou mais uma questão do agrobusiness, a Tassiara pegou mais uma questão de uma associação educacional para jovens, para menores de idade, né, para crianças no ensino fundamental. E o daquele eu não lembro, tá? Não lembro porque foram outros projetos, eu não lembro em qual equipe que ela estava. Mas foi muito legal e uma pena, né, que quem não pôde participar aqui, porque esses eventos são sempre enriquecedores e eu mantenho a minha promessa lá, acho que só as 2 aqui da unidade, né, de quem participou pode substituir por uma avaliação, porque eu tenho certeza que esses 8 encontros de alguma forma impactaram, né? Só não ouvir as pessoas que estavam ali, gente que trabalha com empreendedorismo e inovação há muitos anos, acho que vale a pena, vale muito a pena. Para finalizar, tem a avaliação de vocês, né? A mesma coisa vale para as aulas, vale para os vídeos, né? Quando tem 3, 4 alunos fazendo vídeo, eu acho que já não fica tão legal assim a exposição, né? Mas eu acho que o da Amanda, o do Gilvan, da Tassiara ficaram muito bem elaborados. Claro que tem ali uma questão de leitura. Eu já passei os feedbacks das avaliações, né? Vocês podem acessar lá depois, quem ainda não acessou. Mas, de forma geral, eu gostei, tá? Gostei porque
é isso, né? Eu vi que mostraram como que acessa o ambiente de patentes dentro do INPI, mostraram como acessar uma patente, e por mais que sejam poucos alunos, eu acho que é mais uma ferramenta que vocês podem aprender e se, dentro do ambiente empresarial, independente do que vocês forem fazer, é mais uma ferramenta que vocês têm quando forem lembrar, né? Falando de tecnologia, falando de estou no setor de compras, estou no setor administrativo, como é que a gente pode saber o que tem mais moderno ou de mais criativo dentro da área da saúde, através dos equipamentos? Vai lá e pesquisa no INPI, que vai ter uma vasta quantidade de material, e eu acho que isso é legal. E do outro lado, eu espero que vocês realmente tenham, né, aprendido alguma coisa com isso, e aí posso ouvir aí o Gilvan e a Amanda porque fizeram, né? E ver se gostaram, se não gostaram também, né? Acontece, né? Não é essa a questão. Mas como uma ferramenta que talvez vocês visualizem quando estiverem trabalhando em alguma área de gerência, o quão importante ela pode ser a nível de buscar informações, né? Do que tem nesse material. Então fica aí, Gilvan e Amanda, o que vocês acharam? Assim, acho que é produtivo, vale a pena conhecer esse conteúdo? O que vocês acham? Eu gostei bastante, prof. Quando a gente escuta que algo foi patenteado, assim, a gente não imagina que exista algo tão grande por trás, né? A importância de assegurar essa marca, né, para quem está criando, essa oportunidade também de incentivar as criações e os lados prós e contras dessa plataforma e a inserção, né, disso quando a gente foi exercer a profissão, acho que foi muito legal, assim, não imaginava que era tudo isso. A gente tem ali, né, a patente ela é muito controversa por isso, né, você fala, uma proteção, né, ela é uma proteção comercial, na verdade, né, o que você pode pegar qualquer informação dali e utilizar para qualquer coisa, menos para vender, né, ela protege a relação comercial. Então, quem, né, valorizar a pessoa que inventou aquilo a se proteger. Mas ela tem um monte de problema, aquela atividade que eu fiz com vocês ali da questão contraditória da vacina, né, então acho que são questões que a gente pode pensar. E eu participei até de uma palestra sobre isso e perguntando, né, quanto que custava para proteger uma ideia. Então varia muito, de 2 a 10 mil reais só para proteger aqui no Brasil. E se tu quiser proteger no mundo inteiro, tu vai ter que proteger em cada país, na União Europeia, na China, nos Estados Unidos. Então você vai gastar um bom valor. Então você precisa ter em mente que aquela tua ideia realmente pode ser reproduzida por outras pessoas. E existem escritórios que fazem isso, né, com especialistas. O nosso é o básico aqui, é usar como informação, né, usar as patentes como informação tecnológica e tentar descobrir o que tem de novo, de inovador, de interessante acontecendo no mundo aí da proteção intelectual. E, Gilvan, o que tu achou? Apesar da busca ser um processo, eu considerei simples, né? Mas em questão de patente, é compreender que a gente desconhece a nossa capacidade de fazer algo novo, né? Mesmo que exista modelos já existentes, já patenteado, né, a gente pode inovar esse processo. E a gente não sabe como proceder na busca de como colocar isso no documento, né? E até eu estava, logo depois das aulas do professor, veio a questão da meta, atualização do Facebook ali, né? Que ele está enfrentando alguns processos já exatamente relacionado à patente. E foi bem interessante, que me veio que, tipo assim, eu consegui compreender essa relação através dessa busca, desse conhecimento já no site, né? Qual a importância que tem de entender o processo dessa a proteção da ideia intelectual. A gente focou em patente porque no nosso tópico de aula a gente estava falando de máquinas e equipamentos, né? Mas como a Amanda falou ali, a fala do Gilvan, a gente tem outras formas de proteção, a proteção de marca, né, de mapeamento geográfico, existem outras formas de proteção também, para valorizar a invenção intelectual, né? Porque a gente às vezes como não nasceu nesse universo, a gente pensa muito em bens físicos e materiais sempre, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas quanto vale a minha ideia, né? Quanto vale a minha invenção? Quanto vale a minha criatividade? Então, essas questões, a proteção, a proteção industrial, no caso das patentes, a proteção intelectual, ela vem justamente nesse sentido, como uma forma de incentivo, né? Que a pessoa seja remunerada pelaquela ideia dela, né?
Acho que esse é um ponto importante, assim, que a gente, se vocês esquecerem ou lembrarem lá na frente, eu acho que esse é o ponto principal. Gente, tem mais uma coisa que ficou pendente, que eu confesso para vocês que essa pandemia prejudicou muito minha memória e eu quero ver se alguém lembra aqui, né? Eu deixei uma aula livre aí, digamos, livre no sentido de que eu não cobrei nada relacionado a isso, para a gente participar do evento lá da Semana da Inovação, né, do governo federal, uma palestra lá com 4 pessoas a nível mundial. E antes de falar dos temas, porque eu praticamente já não lembro de muita coisa, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é um alerta que vale para mim e vale para vocês, que é o quão distante a gente fica do debate quando a gente não domina outros idiomas, né? A gente teve uma pessoa ali fazendo a apresentação em inglês, outros falando em espanhol, né? O espanhol é um idioma que a gente latino, né? Que a gente consegue compreender melhor. Mas eu tenho também um nível muito básico. Foi mais um reforço saindo dali e falar, Robson, esquece doutorado, o teu foco é o inglês. Tu tem que focar o inglês para que você possa se comunicar com o mundo, não só com o Brasil, né? Acho que esse é um alerta que fica para vocês também. Professor, agora não dá, né? Eu tenho muita coisa para fazer, mas a gente precisa reconhecer essa nossa incapacidade, porque as portas se abrem mais ainda, né, para quem tem um idioma, lembrando que apenas 3% da população brasileira domina um outro idioma. Então, a gente tem uma vasta possibilidade aí, e fica esse alerta também, né? A Amanda colocou sim ali. Amanda, quer comentar alguma coisa que tu lembra do evento? Porque talvez tu lembrando, eu vou lembrando também. Eu fui assistir a palestra, daí quando eles começaram a falar, porque, tipo, inicialmente eu não sabia, né, que eu fui assistir a palestra, mas inicialmente eu não sabia que teriam pessoas de outros países. Daí ela começou. Eu também não sabia. Daí eu fui assistindo e daí não tinha tradução. Daí eu pensei, será que é só comigo? Será que os outros colegas também estão tendo essa dificuldade? Daí depois eu vi, né, que tinha tradução tudo, mas era meio ruim porque tipo tu tinha que mudar de vídeo toda hora porque às vezes ela traduzia, aí passava para a apresentadora e tu não conseguia escutar o que ela estava falando, né? Daí eu tinha que revezar, mas foi muito legal, assim. Eu achei até, como quem diz, quase uma coisa de outro planeta, né? Quando eu vi eles falando, assim, porque parecia uma tecnologia que estava muito distante, assim, da gente, né? Acho que, eu não lembro de que país que uma das mulheres era, mas ela falava sobre a saúde e identificar sensações e experiências que o paciente estava tendo, de ter se aplicar a tecnologia desse lado também. Eu achei interessante aquele rapaz que falou sobre como eles organizaram os fluxos de pacientes durante a pandemia. Achei legal essa forma como eles aproveitaram esse momento para utilizar os dados e auxiliar no atendimento. Achei legal, assim. É um outro mundo, né? Quando tu assiste a palestra, tu fica, meu Deus! Aí quando chegou o Brasil, eu fiquei, cara, o que a gente vai falar agora? Tem, né? Claro, porque ali eles devem ter pego o que há de ponta no mundo, né? Eu lembro que tinha um rapaz que era do governo chileno, se eu não me engano, posso estar enganado aqui. Tinha alguém que falava sobre a questão de uma cidade da Espanha, e acho que a outra mulher, acho que ela era americana, né? E aí o do Brasil era do próprio DataSUS, né? Salvo engano, ele era do DataSUS. Mas a gente tem também essa questão de ponta aqui, né? Mas ela não é tão multiplicada. Então, aí tem mais um potencial que a gente tem a explorar, né? Que isso chegue para todo mundo, né? Aí tem todo aquele debate da educação, a gente está falando aqui do inglês, né? Que é o básico do básico e nós não temos. A questão de programação também, de lógica de programação, de nós entendermos mais sobre informática, né? Sobre toda a questão de dados aí. Então, são várias questões que nos impactam quando a gente olha essas coisas assim, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Vale a pena participar, porque justamente por isso que tu falou, Amanda, para a gente saber que tem um mundo a ser explorado aí, se a gente ficar só na nossa bolha, não ir buscar, a gente não vai ser afetado por isso de uma forma positiva, né? E Gilvan, e tu, o que tu achou? Então, professor, teve uma das palestras que me chamou bastante atenção, que falava sobre as partes de laboratório químico, assim, como eles apresentavam, como eles faziam,
nesse processo de pandemia. E teve um momento que a apresentadora era espanhol, assim. E ela não falou português, ela já puxou junto com a pessoa o espanhol. E é algo que me chamou bem a atenção, assim. Ela disse, eu não vou, já que você é espanhol, eu vou, né, seguir nesse mesmo ritmo. Só que mesmo assim ela ainda não dominava 100%, mas ela mandou bem, assim. Então acho que é a importância de buscar outra língua. Agora, projetos para os próximos anos, é Libras e o inglês, né? Isso aí a gente tem que buscar. No meu projeto tá isso, né? Eu acho que a questão do idioma ali é não ter vergonha, né? Imagina, se você não tomar coragem de, mesmo que você não... Todo mundo, quando fala em outro idioma, passa um pouco daquela questão de vergonha, né? Porque tu não sabe a pronúncia correta, às vezes da região que a pessoa é diferente do inglês que você aprendeu. É a mesma coisa o português, né, gente? O português é o mesmo aqui em Santa Catarina do que no Nordeste, do que no Norte, do que em São Paulo, é totalmente diferente, né? Então, isso também acontece e ela se encorajou, né? Mesmo que a gente erre, eu acho que tentar dialogar é o importante, mas vocês terem essa percepção dessa importância também já vale a pena, né? Só pelo evento e os pontos que foram colocados lá. Tu assistiu também, Janderson? Não cheguei a assistir. Tá, então tá. Então tá, gente, acho que ficou isso, né? Do evento também. E agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu coloquei. Só confirma aí para mim se deu certo aí. Abriu? Aparecendo. Então tá. Pessoal, olha só. A gente tem uns tópicos ali que fazem parte da nossa unidade, né? E a gente tinha lá gestão sistêmica, que eu deixei um artigo, que eu não sei se foi lido ou não, então eu resolvi cobrar algumas questões aí só para vocês colocarem essas ideias no papel. E também algumas entrevistas, porque a nossa ideia, além de falar ali de gestão sistêmica, que vocês já devem ter visto alguma coisa lá em Teoria Geral da Administração, o pensamento sistêmico vem nesse sentido, né? Pensar sempre de uma forma abrangente, pensar no todo, e a gente sempre acha que o todo é o que tem na nossa volta, mas o todo é muito mais, e essas palestras aí, como a Amanda falou, nos posiciona em saber que existe muito mais coisa do que a gente imagina, tá? Mas isso tudo tem que ser relacionado com as atribuições e competências do gestor hospitalar, que eu espero também, acredito que vocês tenham visto isso em gestão de pessoas, né? Porque tem isso dentro da unidade. E a ideia de tópicos é só a gente refletir um pouco sobre isso. Então, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei um vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, porque o Dr. Gonzalo Vecina, ele apareceu bastante agora durante a pandemia, né? Porque ele se posiciona muito fortemente em defesa da vacina, em defesa das máscaras, e ele foi diretor da Anvisa durante muitos anos, foi diretor do Hospital Sírio-Libanês, então é uma pessoa que tem uma vasta experiência pública e privada. E nessa entrevista que ele faz para o Conselho Regional de Administração de São Paulo, ele aborda justamente isso, o problema de gestão nos ambientes de saúde, né? Porque a gente tem muitos profissionais de saúde que viram gestores à base do improviso, né? E dentro da grade curricular não tem gestão, e a pessoa acaba aprendendo em tentativa e erro, e isso consome muito recurso para o país. Então, eu quero e vou forçar vocês com as questões ali, para que vocês assistam, tá? Assistam essa palestra dele, eu acho que tem 20 minutos ou meia hora, ela é bem pequena, e vai acabar auxiliando vocês a ter esse entendimento. E outros 2 vídeos que falam do papel do que é ser gestor dentro de um hospital, e aí que eu acho que é legal vocês assistirem justamente por isso. Esses são maiores, então vocês podem ir vendo aos poucos, né? Um é o Arthur Quioro, né, que foi ministro da Saúde no governo, não sei se foi no governo Lula, no governo Dilma, a questão aqui não é o governo, tá? Mas um profissional da saúde que foi ministro da Saúde, e ele faz uma palestra aí sobre a gestão do SUS, tá? Então acho que é bem legal ver como uma pessoa... Vocês imaginam, gente, vocês imaginem, se coloquem na posição dessa pessoa. Ele é uma pessoa como qualquer outro aqui. E você chega e assume a cadeira de um ministério num país com 220 milhões de habitantes, com políticas públicas diversas, com atendimentos diversos, com todos aqueles problemas de gestão como um todo, a dificuldade que é isso, e ouvir essa pessoa ouvir um pouco do que é o sistema, né? E aí a gente vai para uma outra abordagem também, que é um bate-papo aqui,
Aí já dentro do ambiente privado, vocês vão ver que existem muitas diferenças das preocupações, né? Preocupações, as diferenças no sentido que as demandas, né, e os problemas são diferentes. Existem problemas nos dois casos, mas eles são bem diferentes e isso fica muito destacado quando você ouve essas pessoas falando. Então, por isso que eu deixei em forma de vídeo, que aí cada um assiste quando pode, coloca na velocidade que quer ali, e vocês conseguem ter uma magnitude sobre isso, tá? Assistam os 3, mas foquem no material do professor Gonzalo, porque ele faz uma entrevista muito legal, assim, muito, muito interessante, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu deixei aqui, e que vai ser explorado na semana que vem, a semana que vem a gente vai fazer uma aula síncrona de novo, e eu vou passar para vocês a nossa terceira avaliação. Essa terceira avaliação vai ser também vocês vão elaborar de novo, né, um infográfico, mas ele vai ser um pouco diferente, que ele vai ser, não é uma proposta de emprego, mas sim como se vocês fossem um gestor da área de gestão de pessoas, o que vocês procuram em pessoas, tá? Mas aí a gente conversa semana que vem. A ideia, a minha proposta aqui agora é conversar um pouco sobre vocês com isso, é só uma releitura do que vocês já viram, mas com base numa análise pessoal, tá? E aí eu coloco aqui algumas questões de onde vocês podem estar atuando, tá, gente? Eu quero fazer só uma pequena observação aqui. Estar formado em uma área não significa basicamente que você vai atuar nessa área, né? Você pode ser um engenheiro, estar trabalhando no mercado financeiro, você pode ter feito uma formação em humanas e estar trabalhando numa área de exatas, vice-versa. Você pode fazer um concurso para uma área que você não se propôs. Então, para além do que está aqui, a questão que vocês devem se perguntar aqui é onde mais eu posso atuar, né? Então, esses critérios aqui, essas bases, são apenas um rol exemplificativo, né, de lugares onde vocês podem estar atuando. Então, a gente tem ali hospitais da rede pública e privada, eu acho que isso todos vocês já sabem, né? Laboratórios de análises clínicas também, sempre tem atuação aí. Centros médicos e policlínicas, operadoras de planos de saúde, que são sempre esses que a gente tem no nosso radar aqui na região de Joinville, né? Em outras cidades pode ser diferente. Unidades de emergência, e que pode estar vinculado ou não a um hospital, os centros de atenção psicossocial, os postos de saúde, né? Tem gente que está estagiando, sabe do que eu estou falando. Maternidades também, em Joinville a gente tem a entrada dentro do curso com isso. Aqui é um ponto que ainda a gente não tem tanta entrada, que são as clínicas e centros de estética. Eu não lembro se a gente tem algum aluno que já esteja atuando nessa área, mas possivelmente isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Casas de repouso, empresas que comercializam insumos médicos hospitalares, acho que aqui também entra essa questão das patentes, né? Se alguém um dia for fazer uma entrevista, pode comentar isso. Empresas de serviço de apoio logístico hospitalar, também a gente tem bastante na região de Itajaí, ali a gente tem várias empresas de logística médica e hospitalar, então é uma área que dá para abranger também. Empresas do ramo de consultoria hospitalar, empresas de tecnologia da informação, isso a gente sempre fala, né, com vocês, é uma área que está sempre em expansão, porque falta mercado, falta gente para trabalhar nessa área, né, pelo domínio da tecnologia da informação. Tem essa área de pesquisa, tem a área de docência, tem várias áreas aí, e é um vasto universo, né? O ponto que eu deixo de reflexão aqui para vocês é o que vocês querem buscar, né, gente? Claro que a contingência da nossa vida, né, faz com que a gente vá para vários caminhos que a gente às vezes não escolhe no momento ali, tem que tomar uma decisão. Mas o que eu acredito, e eu tenho visto que o curso de gestão hospitalar, por mais problemas que a gente tenha, dificuldades, enfim, a gente está tendo uma boa aceitação, porque existem vários editais hoje que a gente vê de estágio, de vaga de emprego, que está lá, administração ou gestão hospitalar, não sei se vocês já viram isso. O nosso curso, dentro do universo de cursos da área de administração, ele é um só, né, na nossa região. Então, quando a gente tem enfatizado isso e a gente tem bastante aluno trabalhando, significa que a nossa formação está atingindo um estágio de amadurecimento, né? Isso é legal. E esse é o ponto que fica de alerta para vocês, o que vocês querem aí para a vida de vocês, porque tem entrada, tá? Tem entrada e vocês precisam refletir sobre isso, né? Para além de Joinville também, o que eu posso estar atuando, trabalhando, pegando experiência e tudo mais. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Incluir mais alguma coisa? Eu lembro que na outra aula algum aluno comentou sobre a inclusão da atuação na área de saúde animal também, né?
e se tratar de área administrativa, claro, né? Porque a gente tem aí cada vez mais isso também muito amplo na nossa região. Quem quer comentar alguma coisa? Ou se alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu ia falar exatamente isso, porque em uma das aulas a professora falou que a gente até podia estagiar nessa parte de insumos dentro de uma veterinária, assim, para cuidar da parte de insumo da parte de remédio ali dos animais, né? Controle, fiscalização, então tudo isso. Gestão de estoque é gestão de estoque, né? É claro que tem as suas Insumos particularidades. de medicamento que pode prejudiciar tanto o bem-estar humano, né? Pode ser usado com humano, então inclui a gestão. Eu concordo, Gilvan. E outra coisa também, a gente tem que pensar não se restringir, né? Eu fiz uma formação na gestão hospitalar e eu nunca vou mandar um currículo para uma empresa que trabalha com, sei lá, com outra coisa que não tem relação nenhuma. Não tem nada a ver isso aí. Hoje, cada vez mais, né, as pessoas querem entender, além da sua formação, as suas competências, suas habilidades. E eu acho que é um outro ponto que a gente vai ver aqui também. Amanda, Janderson, querem contribuir? Acho que tinha até mais áreas que eu nem pensava que podia contribuir, professor, que poderia atuar. Acho que foi muito legal o professor ter apresentado isso, que a gente não imagina, né? As oportunidades que a gente pode ter fazendo esse curso. Vocês têm LinkedIn, gente? Eu tenho, prof. Eu acho que é uma outra. Eu confesso para vocês que eu não tenho, porque eu até comentei isso com a Tassiara, né? A gente acaba conseguindo essa gestão pública e vai focando em outras coisas, e para nós é mais importante o Lattes do que o LinkedIn. Mas eu voltei a reativar ele justamente para ter esse posicionamento, ver como é que as empresas estão atuando, buscando, né? E eu acho que é importante isso também. E o que eu destacaria aqui para vocês, por mais que seja difícil, eu acho que uma área que vai dar muita oportunidade cada vez mais é a tecnologia da informação, justamente por essa falta de profissional preparado, né? Professor, eu não gosto, né? Eu sei, a gente tem dificuldade com coisas que a gente não entende muito, né? Mas eu, por exemplo, comprei um curso ali de lógica de programação e eu estou, acho que uns 3 meses dizendo que vou começar e não começo, que eu entendo a importância disso e acho que para a vida de todos é importante, né? Olhem com carinho, tá? A área de tecnologia da informação, para além de todas as demais, claro, mas olhem com carinho, porque é uma área hoje de vaga mundial, né? Tem vaga sendo oferecida aqui no Brasil, o cara trabalha de casa e é para uma empresa alemã, dinamarquesa, americana, enfim. Então, olhem com carinho para essas áreas. Bom, então aqui a gente falou sobre áreas de atuação, né? E aí a gente vem para um outro ponto que vocês também devem ter visto já, mas é só para a gente relembrar e refletir um pouco sobre quais são as atribuições de um profissional na área de gestão, né? Na área, não estou dizendo aqui como um operador ali no nível hierárquico, a gente está pensando já como pessoas que vocês serão coordenadores, gerentes, supervisores, diretores, às vezes dono de um pequeno negócio. E aí a gente tem questões que a gente tem que gerir, né? Isso vale para qualquer profissão, né, gente? Na saúde tem um ponto mais crítico ainda. E aí a gente está falando de projetos, de pessoas, de planejamento, de orçamento, de entregas, de resultado, de equipes, de conflitos, né? Entre outras grandes questões que são de áreas específicas. Eu faço gestão de estoque, eu faço gestão financeira, eu faço gestão do marketing, faço gestão de vendas, são coisas específicas, né? Mas aqui, quando eu coloco isso aqui, é porque tem uma pergunta lá no questionário, que é justamente para vocês pensarem aonde vocês têm mais dificuldades aqui. O que para vocês hoje é mais difícil de gerir? Projetos, pessoas, planejamento, orçamentos, entregas, resultados, equipes, conflitos, tá? E tentar trabalhar em cima disso, por mais difícil que seja. Vou dar um exemplo. Eu tenho muita dificuldade em gerir pessoas, né? Eu tenho uma forma muito direta de falar as coisas e cada vez mais isso vai ficando cada vez mais difícil, porque os jovens cada vez mais sentem muito isso, né? Então, gerir pessoas, para mim, sempre foi um grande desafio. Eu consigo muito melhor trabalhar com máquinas, né, com materiais e tudo mais, do que na relação com pessoas. Eu sei que é um problema que eu tenho, né? As pessoas que percebem isso conseguem lidar, mas é algo que eu tenho que sempre estar gerindo e cuidando mais, porque é justamente um problema.
Agora, vamos olhar um lado positivo. Eu gosto muito de planejamento, de projetos, de planilhas, de trabalhar com resultados, de ter essas metas bem caracterizadas. Eu acho que isso funciona muito comigo. Então, esse é um ponto positivo. Amanda, Gilvan e Janderson, e vocês? O que vocês diriam aqui que é mais difícil e mais fácil em relação a hoje? Pensem na vida pessoal, tá? Eu acredito que conflitos. É mais difícil ou mais fácil? É mais difícil. Gerir conflitos é difícil, né? Aí, Gilvan, teu tema de TCC, né? Principalmente quando... Opa, pode falar, Gilvan. Não, só estava confirmando que o professor estava... Ligação aqui. Assim, pode falar, Janderson. Gerir conflitos quando se é dado dentro da própria equipe, né? Tipo, tem dentro da fábrica tem as linhas, são equipes diferentes. Aí geralmente gera aqueles conflitos de uma linha para outra, né? Agora, quando é dentro da própria linha, no caso da própria equipe, já é algo um pouquinho mais difícil de se trabalhar, né? Porque aí você tem todo um processo, né? De o que eu vou fazer com fulano? Como que eu vou tratar com ele? Será que eu deixo um? Será que eu tiro os dois? Aí é algo que é difícil, né? Complicado. E é uma questão de um looping, né? Porque às vezes você pensa assim, é só tirar a pessoa ou fazer alguma coisa nesse sentido e depois você vai ver 2, 3 meses que os conflitos vão continuar acontecendo, né? E é como diz ali, né? É gestão de conflitos. É permanente isso, né? Isso sempre irá acontecer de alguma forma. E de ponto positivo, Janderson, o que tu veria assim que é algo que tu tem mais facilidade? Para falar a verdade, todos aí são difíceis, né? É verdade. Mas eu arriscaria em entregas. Esse é o ponto que eu falei, né? Eu dou um exemplo particular, assim, porque parece engraçado, né? Mas, por exemplo, eu gosto de correr, né? Eu preciso que outra pessoa monte uma planilha para mim, né? Uma profissional ali, e diga, essa semana tu vai correr tal dia, vai fazer tal coisa. Isso soa meio ridículo se você for pensar que é você mesmo para você mesmo correndo, né? Mas veja, eu sou bom em entrega, eu faço aquilo, né? E para mostrar que eu fiz, né? Tanto para mim quanto para outra pessoa. Então a gente identifica nessas questões o que a gente tem mais facilidade. Agora, tem pessoas que não, né? Eu prefiro eu fazer sozinho, vou lá e resolvo, tem mais autonomia em todas as questões, isso varia muito de cada um. E eu acho que a grande ideia é perceber isso, né? Perceber o que eu tenho que melhorar mais do que outros pontos aqui. Gilvan, e você? Olha, professor, acho que uma grande dificuldade, né, tanto para o pessoal, acho que é gerir o planejamento pessoal. Assim, e eu entregar os meus próprios resultados. Mas quando se refere às outras pessoas entregar o resultado, eu consigo planejar. Tu é bom em cobrar o resultado alheio, isso? Exatamente. E tem mais dificuldade em cobrar o teu próprio resultado. É isso. Eu acho que também ali, que nem o Janderson falou, a questão de gerir conflitos, eu acho que eu não teria dificuldade. Eu acho que eu sempre busco encontrar o início do conflito, né? Quais os motivos, quais ali o que levam a ter conflito e buscar entender para depois tomar uma decisão efetiva, se vai separar os dois, se vai ficar um, se vai ficar outro. Acho que isso aí é uma questão de entendimento. Eu acho que minha dificuldade teria gerir projetos. Projetos fica bem abrangente, né? Projetos envolvem muita coisa, né? A gente tem que pensar em várias questões aí. E quanto maior o projeto, todos os outros pontos ali também entram, né? Dentro de projetos entram pessoas, planejamento, orçamento, entrega, resultado, equipe, conflitos, né? O que eu sempre falo para os alunos é para vocês se questionarem assim, por exemplo, orçamento, né? Eu não cuido do orçamento lá no estágio, na empresa que eu trabalho, mas eu cuido do meu orçamento pessoal, né? Professor, mas eu ganho muito pouco.
não importa quanto você ganha, né? Se você ganha 1.000 e gasta 1.500, já tem um problema de orçamento aí. Eu não estou trazendo para necessidade pessoal, tá? É óbvio que quando a gente tem menos recurso, às vezes a gente tem que dar um passo maior do que a perna pensando lá na frente. Isso todo mundo, em algum momento na vida, vai ter que fazer. Agora, quando isso vira rotina, né, que tu acaba sempre gastando mais do que ganha, controlando de uma forma ineficaz, isso é a se pensar se eu não preciso melhorar nesse ponto, né? E isso vale para tudo na nossa vida. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Então, professor, nessa questão de orçamento aí, não sei como é que o senhor está fazendo, não, porque, olha, para mim tá meio estranho. Porque vem a conta de energia, vem a conta de água, fui no mercado e já fiquei sem salário. Então, mas é isso E eu não comprei nada. É isso que eu estou te dizendo, né? É isso que eu estou querendo falar nesse sentido. Vamos com calma aqui para não parecer até arrogante da minha parte, hoje que eu estou numa condição um pouco melhor, né, de qualidade de vida, falar isso para vocês que estão começando a trabalhar agora, estão buscando lutar, porque eu também passei por tudo isso, né, e vocês sabem, a maioria acho que sabe da minha história aí. Mas a questão é, Gilvan, que muitas pessoas, quando mudam dessa posição, né, vou dar um exemplo bem simples agora aqui. O Gilvan está ali, né, ganhando, sei lá, 2.000 por mês, e tendo quase, né, para pagar a luz, água, comida, não dá. E não dá mesmo, tem questão inflacionária, aí tá difícil. Só que tem gente que acostuma a pegar, olhar a entrada, né, a sua receita, e colocar ela em relação à sua despesa, gastar até o último momento. Então, essa é a questão. Por quê? Porque essa pessoa que age dessa forma, quando ela estiver ganhando 30, ela vai gastar 40. Se ela estiver ganhando 200, ela vai gastar 300, entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer, assim, o controle orçamentário tem mais relação com a forma que tu lida com isso, a gente está falando só de recurso financeiro aqui, né, do que qualquer outra questão. E dentro da empresa isso não muda também, porque a gente está falando só de caixa, né, de entrada e saída. Mas orçamento entram outras questões aqui, a gente está falando de controle de outras coisas, planejamento da empresa, enfim, outras questões, né? Mas é essa complexidade que faz tudo ficar mais difícil, né? A nossa receita é única. E aí a minha provocação, Gilvan, é no sentido de assim, tá, se a minha receita é X e eu estou tendo que gastar 2 vezes X, talvez o foco não seja a despesa, né? É focar na receita, que a minha receita aumente para eu poder contribuir isso. E isso vocês estão fazendo, vocês estão estudando, estão buscando novos trabalhos, e é uma forma de tentar mudar esse cenário, né? Não, na verdade, não é o que acontece, mas seria um exemplo de, de orçamento. É que meu, assim, o valor salarial que eu ganho, eu consigo guardar um pouco, né? É um planejamento que eu tenho. Caso aconteça alguma situação inesperada, eu tenho de onde arcar os gastos. E a compra do mês, assim, nem eu falo, graças a Deus, desde que eu vim para Joinville eu não passei nenhuma dificuldade, por causa que eu consigo gerir bem esse orçamento, né? Então, consegui minha estabilidade aqui em Joinville com pouco que eu ganhava. Eu ganhava pouco, hoje em dia eu estou ganhando o suficiente para me manter sem ter nenhum gasto, sem nenhuma dívida. Então, acho que eu consegui gerir bem meu orçamento desde que eu cheguei aqui. Não fiquei devendo, não sujei meu nome. E eu ainda consigo guardar todo mês uma quantia que, por uma caso aconteça alguma situação, eu tenha de onde tirar. E nem agora, nesse presente momento, que eu estou de atestado aí até o INSS me chamar, a gente tá ali bem tranquilo. E eu tô tranquilo. Eu acho que vem muito também, assim, muita gente consegue isso, já vem da família, sabe? Por exemplo, a pessoa aprende em casa a guardar 5% do que ganha. E aí não tem relação com quanto ganha. Agora, claro, eu não estou falando das situações de emergência que acontecem, a pessoa perde o emprego, acontece um monte de tragédia, ela tem que retirar e ela fica sem recurso nenhum. Agora, trazendo isso para a empresa, vem nesse sentido de saber que no futuro próximo vocês vão estar gerindo orçamentos, e vão, tá, gente? Vão, porque assim, ó, a faculdade ela tem essa desilusão às vezes, né? Poxa, estou me formando e ainda não estou nem trabalhando na área. Eu fiz um levantamento essa semana dos meus colegas de faculdade, a maioria está num cargo de docência, de pesquisa, de gestão, de direção, de negócio, que com o tempo essas coisas vão acontecendo para quem vai buscando isso, né? Então acontece sim, vai ter um caso ou outro isolado, sempre tem, mas vai acontecer. Então acho que essas reflexões são importantes, assim.
do que eu preciso, né, me preparar para fazer. Amanda? Eu acho que, igual o Jennerson falou, acho que em todas as áreas a gente tem algo para melhorar, mas para mim, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho é gerir planejamento, entrega e resultado. Talvez me dê um pouco bem com as equipes e com as pessoas, mas também é um negócio que preciso melhorar ainda para saber administrar assim, o modo como cada um trabalha, o modo como cada um recebe a instrução, às vezes pode entender errado, é um pouco complicado também essa área. Essa questão da comunicação é sempre complicado, né? Você acha que está falando uma Sim. coisa, a pessoa entendeu outra. Daí era um negócio muito maior. E uma coisa que era às vezes positiva, a pessoa já interpretou de outra forma, enfim, é difícil, né? E aí vem essa questão, né? A gente está falando de forma individual aqui, a nossa análise, imagina você liderando uma equipe de 30, 40 pessoas, onde uma coisa que você fala, cada um vai entender de uma forma. Então, tudo tem que ser muito claro. Mas, enfim, a ideia aqui é o quê? Vocês pensarem que existem essas questões, vocês já sabem, né? Vocês já aprenderam isso, já viram isso, pelo menos. E reforçar essa questão do que eu preciso melhorar, do que eu preciso entender de importante, né? O que tem de importante para o que eu vou me preparar. Muitas vezes eu vejo assim que as pessoas escolhem administração, gestão, pensando porque não sabem o que querem fazer, então o curso ali tem um pouco de cada coisa e vai ver um pouco de cada coisa, né? Mas às vezes elas passam, sei lá, 4, 5 anos de graduação sem entender que a realidade da gestão é essa, né? Lidar com todas essas coisas e ter que entender um pouco de tudo. Isso vai acontecer em algum momento. E aí, gente, vem mais a questão das competências. Eu também não vou ficar aqui fazendo uma análise de uma forma geral, mas a pergunta que eu deixo é como que eu estou trabalhando isso, né? Eu não estou falando de papo aqui, acorde de manhã, seja feliz, agradeça a todo momento, não faça mais nada, né, não ofenda as pessoas. As coisas vão acontecer, mesmo que a gente cuide, irão acontecer. A ideia do trabalhar aqui as competências é de forma no dia a dia mesmo. Como é que eu trabalho a minha automotivação, né, para fazer as coisas, né? Como é que eu me motivo para fazer as coisas? As pessoas se motivam de forma diferente. Tem gente que precisa de elogio, tem gente que precisa de um empurrão, né? A proatividade vem nesse sentido, né? Como é que eu me mantenho proativo? Como é que eu me ofereço a fazer as coisas? Do que eu preciso para isso? Como é que eu exerço liderança? Existem várias classificações e teorias sobre liderança, né? Tem gente que já nasce com essa aptidão, outras pessoas trabalham isso ao longo da vida. Então, como que eu lido com isso? A ideia da boa comunicação e assertividade, né? Quando eu faço esses trabalhos com vocês, é sempre no intuito de trabalhar isso, falar em público, perder esse medo. Vocês mesmos deram um exemplo lá da pessoa falando em espanhol lá no evento, do gerenciamento de conflitos de novo, de alguma forma de planejar conflitos, né, de evitar isso, fazer um planejamento para que eles não aconteçam. Melhor do que gerenciar um conflito é planejar para que conflitos não existam, né, ou que sejam dirimidos, pelo menos. A busca por atualização constante, né, esse é um ponto que as pessoas às vezes esquecem. Eu me formei, eu estou aqui no meu trabalho, tá bom assim, e esquecem um pouco desse ponto. Eu dou o exemplo da educação, tá, pessoal? Eu não acredito que daqui 10, 15, 20 anos a educação terá esse formato que tem hoje de sala de aula, um professor com um quadro. Então, eu acho que a atualização constante é um ponto bem evidente na educação, como é na saúde também. E a questão da maturidade profissional, né? O que eu quero para a minha vida? Eu quero dinheiro, eu quero estabilidade, eu quero risco, eu só quero, nesse momento, ter um trabalho, né? Que normalmente é o que acontece no começo da graduação. Esse questionamento tem que partir de vocês, assim, do que vocês acham que precisam estar trabalhando, né? O que eu vejo dos alunos normalmente? Um grande problema de comunicação, vergonha, medo, né? Medo de se expor, porque também às vezes não tem o conhecimento, mas medo de se expor. A ideia da proatividade ali é muito reativo, né? O professor, só vou fazer uma coisa se eu for, né, meio que obrigado a fazer. Essas questões, assim, eu vejo muito. E aí, claro, tem a ver com a lista de prioridades, né? Nós temos milhões de prioridades aí para a gente estar sempre tentando resolver, né? E aí, pessoal, o que vocês acham dessa parte aqui? O que vocês veem, assim, como algo emergencial? O Gilvan falou do idioma ali, né? Como foco também para melhorar essa boa comunicação. O que mais vocês veem aí como competências a serem trabalhadas por vocês?
Eu acho que a boa comunicação assertiva ali, professor, seria algo essencial, né? Transmitir o que você quer falar de forma mais que a pessoa compreenda, né, o que você está transmitindo ali fácil, a pessoa, realmente é isso, não fica algo tão duvidoso. Acho que seria algo para a parte de gestão, a boa comunicação ali seria bem interessante trabalhar nela. Vocês se ouvem, gente? O que vocês fazem, assistem, falam? Vocês têm o costume de se ouvir, não? Não. Aí tá uma boa ferramenta, tá? Porque quando eu me ouço e nem eu consigo entender o que eu mesmo falo, aí a gente tem que, entendeu? Nesse sentido, assim, eu vejo meus vídeos, tá? Tem vídeos que eu vou ver e falo, meu Deus, eu não acredito que eu falei dessa forma. Mas, assim, quando o professor pediu para a gente gravar o vídeo, eu gravei várias vezes, professor, inclusive está salvo aqui no computador. Eu olhava, estava ruim, eu olhava, estava ruim. Aí no final ainda continuava ruim. Eu pensei, não consigo melhorar assim ainda, eu preciso melhorar muito. Eu fiz vários, tá aqui, mas nenhum deles eu gostei. Tive que mandar, mas não gostei. Eu acho que assim, eu poderia ter sido melhor, eu consigo ser melhor, mas não estava sendo melhor, do jeito que eu queria. Me cobrando uma autocobrança, assim. E tu, Amanda e Generson? Acho que eu vou na mesma que o Gilvan falou, acho que a boa comunicação e assertividade também se encaixa na questão da escrita, né? Que às vezes eu vou escrever algo que o professor pede e eu penso, meu, será que eu tô passando o que eu entendi? Ou será que eu tô passando realmente o que eu quero? A questão da maturidade profissional, da gente sempre tá se perguntando, o que eu tô fazendo aqui? O que eu quero futuramente? Acho que essa é uma das coisas que a gente mais precisa focar mesmo. Eu gosto de tranquilizar os alunos, porque isso é um problema que todos temos, né? Todos nós temos. O que a gente transparece, às vezes, não é a verdade. Por exemplo, eu, quando tenho aula, aqui não, porque está online, a gente vai acostumando. Mas eu tenho aquele mesmo frio na barriga quando vou entrar numa sala, que vai ter um aluno que vai perguntar algo que eu não sei, eu vou passar vergonha. Isso aconteceu no primeiro dia e acontece até hoje. Aquela ansiedade e tudo mais. Mas é aquilo, né? Quanto mais a gente vai se alimentando de conhecimento, de ferramentas e das coisas, a gente vai ficando um pouco mais seguro do que a gente faz. Então, isso tem a ver com maturidade profissional e pessoal. Na boa comunicação ali, o que o Gilvan falou, né? Eu percebo a melhoria de vocês. Né? A Amanda também, acho que usou um exemplo errado aí, porque tu escreve muito bem, né? Mas essa melhoria já é um ponto importante, né? Porque vocês melhoraram. As coisas que eu vejo da primeira vez que trabalhei com vocês com agora, sempre tem um ponto de melhoria. E se cobrar faz parte, né? Faz parte dentro do trabalho também. Quer falar alguma coisa, Janerson? Eu vou nessa atualização constante. Aconteceu de, no começo da pandemia, eu chegar a trancar o curso, né? Pelo fato de não tá me atualizando, né? Tipo, começou a ter aulas EAD, aí o que eu podia fazer se eu não estava acompanhando? Aí eu fui meio que obrigado não, né? Eu tranquei por livre e espontânea pressão. Aí foi meio que isso, entendeu? Cada um, né, tem a sua questão ali de como lidar com essa ideia, né? Às vezes o trancar ou desistir de algo não é um problema, né? O problema que eu vejo, às vezes, não é não estou dizendo que é o teu caso, tá? Vou pegar até o exemplo do curso lá que a gente fez com os alunos. Que as pessoas desistem, às vezes, também muito das coisas, né? Ou criam uma ilusão, por exemplo, o curso é ruim, né? O curso é chato, né? Dando o exemplo do curso aqui. E aí vai fazer outro e descobre que graduação é graduação e vai ser praticamente muito parecido, né? E isso vale para o trabalho também, né? A pessoa quer sair da empresa porque acha que numa outra empresa vai conseguir algo muito diferente, chega lá, vai ter os mesmos problemas, ou parecidos, né? Não estou falando de coisas, assim, que superam os problemas, né, normais, assim, ditos normais. Mas não desistir de tudo, né? A gente fez ali aquele curso, teve gente que quando entrou na equipe, tudo combinado, a pessoa na hora da apresentação pega e sai, assim, abandona, e como se, né, nada tivesse acontecendo, envolvendo outras pessoas e tudo mais. Isso me assusta, assim, isso me assusta porque é um problema, né, gente? É um problema que a gente tem das pessoas desistirem das coisas e não levarem a sério.
E vocês vão estar trabalhando também, vão sentir isso na pele quando forem cobrar as pessoas dos resultados e tudo mais. Acho que esse é um ponto bem importante também. Mas legal, gente, vamos, são reflexões, né? E aí o que eu deixo por último é justamente esse ponto, né? De vocês refletirem aí a questão pessoal de vocês, mas trazer isso para o plano do trabalho, né? Onde estou hoje, acho que é uma grande questão, né? O que eu estou fazendo hoje. Se o que eu estou fazendo hoje está de encontro aonde eu quero chegar, né? O que eu quero chegar aqui não significa que eu vou fazer um planejamento e se ele não der certo, eu não vou fazer mais nada da minha vida, não é isso, né? Como que eu posso fazer para conseguir isso? Acho que esse é o ponto importante. Eu estou fazendo o quê? Quero chegar aonde? Eu tenho que saber como é que eu vou fazer isso, né? Quais são as minhas alternativas atuais? Ou seja, eu estou seguindo os caminhos, quais são as alternativas? Quais as alternativas que eu posso criar? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente às vezes espera as coisas acontecerem, né? Em vez de procurar isso, procurar essas alternativas. As competências que eu possuo, então, vocês refletiram hoje um pouco sobre isso também, né? Aonde eu quero chegar, aonde eu estou, como que eu posso fazer para conseguir, como que eu posso buscar as alternativas, tem muito a ver também com as competências que eu posso oferecer, né? Quais as competências que eu preciso dar uma atenção maior, a gente falou isso agora há pouco também. O que pode me retirar do foco, né? Eu acho que a rede social é o primeiro elemento aqui, né? O quanto a gente perde de tempo com esse maldito vício, já diz um pouco do meu caso, do que me tira o foco, e eu acredito que de vocês também, né? Além de outras questões, né, mais importantes ou menos importantes. E a ideia do plano B também, né? Eu tenho uma outra alternativa para minha vida, eu estou focado em uma coisa só, o que eu estou fazendo, e como que isso vai refletir no meu trabalho. Eu acho que são reflexões importantes, né, pessoal, num fim de curso, assim, né? Porque a graduação, ela é só uma fase, no outro dia volta tudo ao normal, vai todo mundo estar trabalhando depois de formado, não vai mudar muita coisa a curto prazo, né? E refletir sobre isso eu acho que é importante aqui. Alguém quer comentar alguma coisa disso? Então, eu até estava refletindo aqui. Eu já coloquei um plano B ali para funcionar, caso o curso de gestão hospitalar não der certo, eu não consiga ingressar na área, eu tenho um plano B. Né? Mas eu comecei já no final do curso, planejar essa questão já. Né? Eu nem, tipo assim... Que é a questão do técnico de segurança de trabalho, né, Giovanni? Isso. Né? Busquei esse outro caminho que também está de encontro com a gestão. Né? A gente tem sempre que frisar que tipo, gestão hospitalar ela precisa ter essa segurança. Né? Um gestor ele precisa cuidar dessa parte de segurança dos seus funcionários, da sua equipe. Né? Então, eu acredito que está de encontro. Posso não ingressar na parte hospitalar, de gestão hospitalar, mas eu consigo trazer a gestão para a parte técnica de segurança, né? Que é gerenciar esses possíveis acidentes, possíveis acontecimentos. Então, acho que seria a ideia do plano B. Pode ser um plano B, como pode ser também uma soma, né? Pode ser esses dois pontos aí, né? Também. Amanda e Janderson. Não, só concordo com o Gilvan, né? É fundamental a gente possuir um plano B, como também o C, né? E assim por diante. Se uma coisa não der certo, já joga em outra. É que nem o senhor estava falando, né? É difícil para uma pessoa de 30 e poucos, eu não sei, 40 no seu caso, né? 34, largar uma coisa. 40, 34. Ah, não, desculpa. Aí o que acontece? Pra gente que é novo, é fácil, porém, a gente ainda tem que analisar bem, né, as nossas escolhas, porque nem todas são favoráveis. Não, é bem isso aí, né? Tu vê como as coisas vão mudando, né? Eu lembro quando eu era criança lá, vendia salgadinho na rua, né? Meu pai tinha lanchonete, essas coisas, e ele dava cesta de isopor lá e eu ia vender salgadinho na rua. A gente fica restrito às nossas condições no momento. Mas é justamente nisso, né? O que eu sempre entendi? Que ou eu abria algum negócio e isso me daria dinheiro, alguma coisa nesse sentido, ou eu sempre via as pessoas que trabalhavam com educação, tendo, né, uma formação, elas pelo menos tinham uma condição de vida melhor. Então, tentei buscar isso de alguma forma, e é o que vocês fazem também, né? Conscientemente ou inconscientemente,
todo mundo entra numa faculdade acreditando que vai melhorar de vida. Não estou falando em ficar milionário, estou falando de melhorar de condição de vida, de ter uma qualidade de vida, de poder fazer as coisas que gosta e tal, nesse sentido. Então, esse é um ponto, né? A graduação tem isso. A graduação, as pessoas olham, eu nem quero trabalhar eu não gosto de hospital, né? Eu sempre brinco que o nosso curso deveria se chamar gestão com ênfase na saúde, porque daí tu tem a gestão, e quem for para a área da saúde aproveita as questões relacionadas à saúde, né? E tu, Amanda? Bom, sobre o plano B, eu acho que se não der certo o curso de gestão, acho que vou tentar um técnico em RH, que eu gosto bastante dessa área. Na verdade, os meus planos iniciais não tinha nada relacionado à saúde, mas eu não consegui boas notas e vi no curso de gestão uma oportunidade assim de ingressar, porque era o meu sonho fazer faculdade e é isso que o professor falou, né? Melhorar a condição de vida, ter uma nova visão sobre o mundo, que a faculdade, meu Deus, me ajudou muito nisso, que a gente vê tantas coisas que tu nem imagina, e não desistir, continuar estudando, que eu gosto muito de fazer isso, e se não der, como diz o Jair, se não der o plano B, a gente já pensa no C também, mas não parar, assim. Legal, assim, né? Bom tu falar isso, né? Acho que eu posso até te dar uma dica, assim, tu não regredir, né? Tu fez uma graduação, não que um técnico seja regredir, só que eu acho que tem classificações aí que a gente pode pensar. No teu caso, por tu ter uma graduação, talvez o mais interessante fosse fazer uma especialização em gestão de pessoas ou em recursos humanos, que é o que tu tem interesse, né? Fazer um técnico tendo um curso superior, eu não sei se seria tão interessante, né? Acho que tu estaria dando um passo atrás, assim, né? No sentido de que para uma vaga de gestão de pessoas, tu tendo uma graduação e tendo uma especialização, vai valer muito mais do que ter um técnico, né? Fora do teu conhecimento ainda. Mas isso vale, eu estou falando para a gestão de pessoas, né? Para recursos humanos. Porque, por exemplo, o Gilvan está fazendo de técnico de segurança de trabalho, que daí é um outro tipo de técnico no sentido que o técnico em segurança do trabalho, ele tem regras específicas de profissão, né? Então, tem uma norma diferente de gestão de pessoas ou RH. Mas é isso, tu já está pensando em outra alternativa também, eu acho que esse é o ponto, e vocês pensarem, né? Eu falo bastante em concurso sempre, né? Porque eu acho que o pessoal aqui é inteligente, pode estar fazendo isso também, fazendo outras coisas, pensando em montar um negócio, né? Que é uma coisa que normalmente os alunos não falam, né? Não falam sobre tentar montar alguma coisa. Pode falar, quem tá... Só tem o sininho aí, fica à vontade. Esse seu conselho que o senhor acabou de dar, ele vale também para um técnico em enfermagem, por exemplo? Não, porque daí, olha só, o conselho do técnico de enfermagem, ele vale para o mesmo de segurança do trabalho, tá? Não sei se vocês viram essa semana que o Corém lá, que o Conselho Federal de... Não é Corém, né? O Corém não é Conselho Federal, mas o Conselho Federal de Enfermagem aprovou um teto mínimo para a profissão de enfermagem, e desse teto mínimo tem uma porcentagem que também é mínima para o técnico, né, de enfermagem. E aí, o técnico de enfermagem, você precisa ter um técnico em enfermagem para trabalhar no técnico de enfermagem, entende? E você não precisa ter um técnico em RH para trabalhar no RH. Essa que é a diferença que eu estou propondo aqui. Né? Você precisa ter um técnico de segurança do trabalho para trabalhar na segurança de trabalho. Entendeu? Essas são as diferenças, assim. Então, o conselho cobra muito isso. Então, hoje, uma pessoa pode ser formada em qualquer coisa e estar trabalhando em RH. E você só pode trabalhar como técnico de enfermagem tendo um técnico de enfermagem. Você só pode trabalhar como técnico de segurança de trabalho tendo um técnico de segurança de trabalho, né? Ou uma engenharia de segurança do trabalho, enfim. É diferente da área de administração. A área de administração não exige isso, né? Não tem uma regulamentação profissional ainda completa para isso. Você pode ser administrador sem ser formado em administração, por exemplo. Né? Então, essa é a diferença assim, que vocês podem refletir. Né? Tem técnicos que são exigências da profissão e tem técnicos que não são exigências da profissão. Ah, significa que não vale a pena fazer? Claro que vale, sempre vale a pena estudar. Né? Mas como o RH, logística, qualquer um desses, o técnico está abaixo do tecnólogo, então acho que quando vocês tiverem o tecnólogo, vale mais a pena vocês refletirem e fazerem uma especialização, então, né? Não o técnico.
Mas essa é a minha ideia. Você pode conversar com outra pessoa e ela propor outra ideia também, pensar diferente, né? Isso vale para vocês aí refletirem, tá? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Só uma questão ali. Nem a gente trabalhou recursos humanos básico assim na gestão, e eu acho que seria justo a gente fazer uma especialização. O técnico acho que estaria um pouco abaixo, não se desfazendo, né? E a questão do técnico em segurança do trabalho, até eu consigo trabalhar dentro de um hospital, mas na parte de segurança ali, normas. Então é algo que a gente não trabalhou dentro do curso de gestão. A gente abordou a NR32 na gestão, mas foi só falando mesmo da NR32. Não aprofundou no assunto. Né? Eu acho que... Sim, não, eu entendi. Só confirmando o que eu estou falando, é bem isso, né? Você não pode ser técnico do trabalho sem um curso de técnico de trabalho, de segurança do trabalho, desculpa. Você não pode ser técnico em enfermagem sem um curso de técnico de enfermagem, é diferente. Você pode se trabalhar no RH sem ter um técnico de RH, né? Essa é a grande diferença que vocês podem pensar nessas diferenças de cursos técnicos. Eu posso ser um técnico em radiologia, né? Trabalhar no hospital na área de radiologia sem ter um técnico em radiologia? Não. Né? Mas eu posso trabalhar na logística sem ter um técnico de logística. A nossa base de cursos da área da administração, elas não têm uma regulamentação profissional com exigências, né? Você faz um concurso para a área de analista administrativo, você não precisa ser formado em administração. Então, né, tem tudo isso, ela é mais ampla, as pessoas reclamam da área aí sobre isso, né? Qualquer um pode trabalhar. E aí o que eu falo em refletir é pensar, o que vai contribuir mais para o meu currículo? Um técnico em RH e um tecnólogo em gestão hospitalar, ou um tecnólogo em gestão hospitalar com uma especialização em recursos humanos, né? Acho que essa é a reflexão que vocês podem fazer, assim, não sou dono da verdade, né? Mas é uma reflexão que dá para ser feita. Beleza, gente? Amanda, quer falar mais alguma coisa? Não, prof, era só isso. Eu queria agradecer ao professor e aos colegas por ter me dado mais essa visão aí. De pensar, né, Amanda? De pensar, por exemplo, conseguir um técnico no Instituto de Graça, por que eu não vou fazer? Vou fazer, né? Claro, estou ganhando o curso. Mas e também agora eu consegui uma especialização. O IFSC, tá, gente? Depois que vocês se formarem aí, cada vez mais o Instituto está com especializações especializações, né? Especializações lato sensu, que a gente chama, que são essas normais, né? Não é mestrado, doutorado, são especializações mesmo. Eu mesmo estou num projeto e a gente está montando, vai ser aberto ano que vem, na metade do ano que vem, que é o Prof. ADM, que é uma especialização em administração pública, né? São 10 professores, um de cada campus, aí eu faço parte desse projeto. Então, vão ser especializações gratuitas que vocês podem estar fazendo também, buscando essa reflexão aí, trabalhar e estudar, enfim. Não vai faltar opções, né? Opções tem bastante aí de especialização e de técnico também, se for o caso. Professor, só me tira uma dúvida aqui. No caso de especialização no IFSC, ali que nem na outra faculdade que eu fazia, eu posso começar uma especialização mesmo sem ter terminado o curso de gestão hospitalar, eu devo terminar primeiro o curso de gestão hospitalar para começar, porque é algo assim. Eu acho que eu não lembro agora como funciona isso, mas antigamente tinha que ter pelo menos o atestado de conclusão de curso, não precisava ser o diploma, né? Porque o diploma, às vezes, na instituição demora, seja qual for a formação que tu faça. Então, tem que ter o atestado de conclusão de curso. Eu acredito que ainda é assim, tá? Porque, pelo que eu lembro, assim, o pessoal pede, né? Que você envie o diploma ou o atestado de conclusão de curso. Como não pode fazer dois cursos, né? Porque o MEC também acho que valida dessa forma, né? Você só pode fazer uma especialização se você tiver uma graduação. Tá? Eu acredito que ainda seja assim, tá? Tem que confirmar, mas esse é o formato. A especialização é pós-graduação, né? Pós a graduação, no caso, você fez a graduação, agora você pode fazer uma pós-graduação. E aí são dois caminhos, né? Lato sensu e stricto sensu. Lato sensu são essas especializações, os MBAs e essas questões. E o stricto sensu são mais para a área de pesquisa, que é o mestrado e o doutorado. Então, tem essas duas ramificações hoje que são feitas no Brasil, aí, desse formato. Então, tá, gente, para finalizar aqui, quero mostrar uma outra coisa para vocês que eu deixei, porque senão, né, o pessoal não reflete, não assiste.
que é a tarefa ali, é um questionário, são questões bem simples, mas tem relação aí com o que a gente está conversando. Tá aqui em aberto, né, para ser feito aí até domingo. Até domingo, não. Deixei até quarta-feira, tá? Fui bonzinho com vocês aí, a aula é só na quinta, então deixei até quarta. E as perguntas também tem algumas aqui, as 2, 3 primeiras, em relação ao material anterior, né? Então, quem não leu nem o artigo ainda sobre teoria geral de sistemas vai ter que ler. E a primeira questão é ali, de qual forma a teoria geral de sistemas pode ser exemplificada em uma unidade de saúde? De qual forma elas se encaixam em sistemas organizados, sistemas não vivos? Cite exemplos. Está no artigo lá, está no material, vocês vão encontrar e vão responder com facilidade isso aqui. O que é um sistema aberto e como que a teoria geral de sistema pode beneficiar o seu trabalho e a perspectiva de assumir cargos de liderança na gestão? Existe relação da teoria geral de sistemas com cargos de liderança e gestão? Aí vocês vão colocar isso aqui. A3. Além das áreas de atuação descritas na apresentação, quais outras áreas de atuação o gestor hospitalar pode atuar? Alguma ideia inovadora? Então, todas aquelas ideias que a gente falou, incluindo a área de veterinária, quais outras ideias, quais outras áreas o gestor hospitalar pode estar atuando? Acho que aqui fica até um exercício para vocês pesquisarem, né, onde mais vocês podem estar trabalhando, e aí vocês colocarem aqui no papel. No papel não, no monitor. Quais os principais aspectos para a promoção do desenvolvimento empresarial nos hospitais? Cite alguns pontos, tá? Porque isso é falado no vídeo, tá? Um dos vídeos fala sobre desenvolvimento empresarial nos hospitais. Então, vocês podem estar citando os pontos aí, quais são os aspectos que vão ajudar nisso. Sobre as atribuições do gestor hospitalar, em quais delas você acha que teria mais facilidade e dificuldade de atuação? Vocês já falaram aqui, né? Então, só colocar no papel, bem tranquilo. Depois, né, entre as competências, quais são as competências que devem ser melhor trabalhadas e quais atualmente são pontos que você já pode utilizar a seu favor por ter mais domínio, né? O que vocês podem estar aí usando a seu favor por ter mais domínio. Para finalizar as últimas duas, contribua com as suas observações sobre a entrevista do Dr. Gonçalo Vecina, um pequeno resumo sobre as suas percepções. Então, o que vocês acharam da entrevista do Vecina, né? Os pontos que ele trata ali, vocês vão colocar aí, vão escrever um pouco sobre isso. E, por fim, quais as percepções, análises e diferenças que vocês encontram entre a gestão de saúde pública e privada, ambas apontadas no vídeo, né? Então, você tem lá o Arthur Quioro, o Dr. Arthur Quioro, falando da gestão no SUS, e a gente tem lá outro médico falando sobre a gestão do Hospital Beneficência Portuguesa, se eu não me engano. E as preocupações são diversas, né? E vocês vão colocar isso aqui. Tá, gente? A gente está 2, 3 semanas fazendo bem pouca coisa, então por isso que eu deixei uma reflexão maior hoje para a gente dar continuidade. Aí semana que vem, vocês têm até quarta para estar resolvendo tudo. Na quinta que vem, eu proponho a nossa terceira avaliação, que será o infográfico, e vocês vão fazer basicamente uma divulgação de vaga, né? Como se vocês fossem elaborar uma vaga de trabalho. Não aquela cartilha de RH, vai ser um pouco diferente, vocês vão colocar as abordagens de habilidades, competências esperadas da pessoa, e vocês vão fazer num formato gráfico, como se fossem divulgar aí nas redes sociais uma vaga de trabalho, e eu vou distribuir uma vaga de trabalho diferente para cada um, para que vocês possam organizar isso da melhor forma. Beleza? Fechou? Alguma dúvida? Não, prof. Tranquilo por enquanto. Então tá, gente. Façam, né? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, final de ano, aí daqui a pouco vai ter férias, vamos poder descansar bastante. A gente vai conversando. Obrigado aí pela atenção, né? 3 pessoas. E valeu a pena conversar com vocês aí, saber mais um pouquinho também das angústias de vocês. Até mais? Fechou, então? Até mais, prof. Obrigado pela aula. Até mais, gente. Boa tarde, bom final de semana. Tchau. Mudança de emprego não tem férias, né, Gilvan? Pois é. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.